Contabiliza aí, pessoal, tudo bem? Bom, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal Portal Contábeis. Meu nome é Douglas, sou proprietário do canal @meu_contador no Instagram e no YouTube, Meu Contador. Para você que está me vendo aqui pela primeira vez, se você gostar do conteúdo, clica aqui embaixo, salva esse conteúdo, compartilha, me segue lá nos canais e aproveita esse conteúdo, porque é um conteúdo bastante rico que o Portal Contábeis proporciona para vocês. Mais uma vez, obrigado ao Portal por me convidar, eu estar aqui junto com vocês e espero que esse conteúdo ajude você na sua tomada de decisão. O assunto que a gente vai falar hoje é sobre sociedade, né? Preciso ter um sócio, eu decidi ter um sócio. O que eu faço? O que eu devo fazer? Então eu vou deixar aqui para vocês algumas dicas, algumas sugestões. A nossa empresa, hoje nós somos, no dia de hoje, no dia que eu estou gravando eu digo o dia de hoje porque assim a gente está ampliando sempre isso, mas no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui nós somos 9 sócios atualmente, sendo, a gente tem uma hierarquia de sócios dentro do escritório. Hoje a gente está capilarizando o escritório para vários lugares do Brasil e a gente entra como sócio em alguns escritórios, principalmente nas capitais brasileiras. E então eles passam a ser sócio da DGA e a gente vira a bandeira DGA. Então, para mim, o modelo de sociedade é um modelo bastante sustentável, é um modelo que todas as empresas de prestação de serviço deveriam avaliar e até buscar esse modelo, porque eu acho que é um modelo saudável de crescimento. Agora, é importante que você cuide de alguns fatores antes de decidir colocar alguém como sócio no teu negócio, né? Eu sei que, principalmente empresas familiares, empresas que têm ainda uma gestão muito amadora, têm muita dificuldade para decidir sobre a entrada de um novo sócio ou a ascensão de alguém que já está na equipe como sócio. E é importante realmente você ter essa preocupação e você seguir algumas premissas para que você transforme o teu negócio num negócio mais profissional. Eu digo amador porque quando você está sozinho, não que obrigatoriamente quando você está sozinho ou quando é uma empresa familiar, você precise ter uma gestão amadora, mas geralmente é o que acontece, porque você acaba não buscando o profissionalismo porque está tudo dentro de casa, as pessoas que estão gerenciando são da família, já tem um status quo, já tem um modus operandi que funciona e naturalmente as pessoas têm mais dificuldade de avançar na profissionalização do teu negócio, da tua empresa. Então, geralmente é mais difícil. Agora, quando você traz sócios para o negócio, é muito importante que você busque a profissionalização. Então, o primeiro ponto é esse, né? Quando você pensar em ter sócio, no meu ponto de vista, é muito importante, muito bom, principalmente na nossa área de prestação de serviço, porque você, primeiro, você consegue dividir obrigações, dividir responsabilidades, né? E, além de tudo, você consegue crescer de uma maneira mais eficiente, no meu ponto de vista. Por quê? Porque você traz pessoas com talentos diferentes, com expertises diferentes e todo negócio, quando você agrega gente boa, principalmente na área de prestação de serviço, a probabilidade de você construir e crescer um negócio mais saudável, mais sustentável, mais profissional e robusto é muito maior. Se você olhar os exemplos dos grandes escritórios de advocacia, por exemplo, basicamente é o que é feito, quer dizer, eles trazem sócios e associados, pessoas com expertises diferentes, às vezes com técnicas diferentes, mas com esse intuito, ou seja, de criar uma robustez, uma sustentabilidade, uma governança muito mais profissional para o negócio. Então, o negócio de contabilidade não é diferente. Você pode sim trazer sócios. Agora, tome cuidado com algumas coisas. A primeira coisa que eu vou dizer para você é o seguinte: não é porque você tem um funcionário que é muito bom no que ele faz que ele tem características para ser sócio. Esse é um grande erro que a maioria das empresas acaba cometendo quando quer trazer um sócio. É pegar o funcionário mais velho, ou às vezes o colaborador que tem, ele é muito bom numa determinada função, ele é um bom gerente da área fiscal, da área contábil, da área de departamento pessoal, e quer converter essa pessoa num sócio. Sócio precisa ter características muito específicas para se tornar sócio. A transição de um colaborador para um modelo de sociedade, ou seja, quando a pessoa muda, né,
a função dela, ela sai do cenário de ser um colaborador e se torna de fato um sócio, tem muito, o mindset precisa mudar. Tem um mindset muito grande que precisa ser trabalhado, né? Muitas coisas, tem várias chaves dentro do comportamento e dentro da postura que precisam mudar. Então isso não é uma coisa simples, tá? Então a primeira coisa que eu vou sugerir para você: sócio precisa ter perfil de sócio. O que que significa isso? Ele precisa ser um cara empreendedor, ele precisa ter uma visão mais abrangente do negócio. Sócio, no meu ponto de vista, tem que ser um dos vendedores do negócio, tem que saber vender o próprio negócio. Ah, você pode ter um sócio lá que é extremamente técnico e vai ficar no back-office do negócio? Pode. Não estou dizendo para você que não é permitido isso de jeito nenhum. E pode até funcionar. Mas geralmente os sócios eles estão imbuídos dessas características, de serem mais empreendedores, de serem mais arrojados, de terem esse viés de venda na veia, ou seja, de saber vender o próprio negócio, de vestir verdadeiramente a camisa e querer vender o negócio. E outra segunda característica muito importante de um sócio é que ele não pode estar atrelado a salário, ou seja, tem muito colaborador que vira sócio e depois ele continua querendo ter os mesmos benefícios de colaborador. E os benefícios são diferentes, os benefícios de sócio são diferentes, assim como as responsabilidades também. Então tem muito colaborador que às vezes vira sócio e depois quer ter reajuste da remuneração dele por base em algum indicador econômico. O que não funciona. Sócio tem que gerar lucro, sócio tem que trabalhar pelo lucro e ele tem que ter participação societária. Como ele tem participação societária, ele tem participação nos resultados. Então o resultado tem que crescer para que ele ganhe mais. Então essa é a segunda característica importante. Primeira, tem que ter um viés empreendedor, tem que ter um viés de sócio, tem que se desconectar do mundo da CLT, principalmente, ou daquele mundo de ser efetivamente um colaborador, e tem que passar para o mundo onde ele vai tomar risco. Né? O sócio, naturalmente, o que ele assume, a partir do momento que ele vira sócio, é risco, é o risco do negócio. Né? Então, se o negócio der muito resultado, ele ganha muito. Se o negócio der pouco resultado ou negativo, ele ou não ganha ou ele perde. Então, essa característica é muito importante, ou seja, e para ter essa característica, o sócio precisa ser empreendedor. Então, muitas vezes, aquele excelente colaborador que você tem, ele não tem e não vai desenvolver esse perfil. E aí, trazer essa pessoa como sócio pode ser um grande problema, porque você, na verdade, vai ter um sócio colaborador, ele quer continuar tendo as benesses do colaborador, acaba querendo ter também as benesses de ser sócio, mas não assume o papel e a responsabilidade de um verdadeiro sócio. Então, tome bastante cuidado. Então, para você avaliar um sócio, eu acho que algumas características são fundamentais, como eu já falei, então. Questão de ser um empreendedor, querer vender um negócio, sair do modelo de colaborador, né, e viver a partir do resultado do negócio, buscar resultado, buscar o crescimento do resultado, porque ele sabe que quanto mais resultado positivo, lucro, mais vai ser a participação dele. E ele tem que estar disposto a assumir os riscos do negócio junto com você. Dito isso, é importante que para você selecionar um sócio, você faça um teste. Ah, Douglas, mas isso quer dizer então que nenhum colaborador serve para ser sócio? De jeito nenhum. Tem muito colaborador que tem o viés de sócio. Mas eu acho que é importante primeiro você testar. E como é que você faz para testar isso? Faça um contrato de vesting. Tem um contrato que é muito usado hoje no mercado, chamado contrato de vesting. O que significa um contrato de vesting? Aquele cara que você acha que tem o perfil para ser o teu sócio, ele vai vestir as cotas, ou seja, ele vai trabalhar por um período como se ele fosse um sócio e ele vai mostrar para você se ele tem a performance de um sócio. Se ele tiver a performance de um sócio, você vai estabelecer algumas metas para ele, algumas métricas e algumas metas para ele trabalhar durante 1, 2, até 3 anos, se for o caso. E durante esse período você vai estabelecer algumas metas que ele, como sócio, vai ter que cumprir. Conforme ele vai cumprindo essas metas, ele vai vestindo as cotas, ou seja, vamos imaginar que você sugeriu para ele que ele vai ter seu sócio e ele vai ter, sei lá, 30% do negócio. Você vai ou vender, ou ceder, enfim. Geralmente quando a gente faz o vesting, o que acontece? A pessoa trabalha
e ela não tira resultado, não tira nada, como se ela fosse um sócio, e aquele resultado que ela vai gerando, ela vai convertendo aquilo em cotas da sociedade. Por isso que chama um contrato de vesting, porque ele vai vestindo aos poucos, com o resultado que ele vai trazendo, com as metas que ele vai batendo, ele vai vestindo o direito às cotas que você prometeu para ele num contrato. Então, durante esse período, o que ele vai fazendo? Ele vai definindo, se ele vai atingindo essas metas, ele vai vestindo aquilo. Óbvio que eu estou passando aqui de forma muito superficial o que seria um contrato de vesting. Se você tiver interesse, procura um advogado que cuida da área societária, que ele vai saber te explicar com mais detalhes e quais são as cláusulas ideais que você tem que ter num contrato desse. Mas o mais legal do contrato de vesting é que você cria um período de experiência para aquela pessoa que você quer trazer para o teu negócio e ela vai ter que cumprir metas para poder vestir aquele percentual que você prometeu para ela. E durante esse período você vai testar se realmente ele tem o perfil de ser sócio ou não. E se não tiver, legal, você já combina uma indenização com ele desse período e você vai indenizar ele e vai dizer, não deu certo, você não conseguiu vestir, você não conseguiu cumprir as metas e você não vai virar sócio. Pode até voltar a ser um colaborador, né? É difícil, mas que geralmente se cria-se uma grande expectativa em relação a tudo isso, mas pelo menos você tem uma garantia de que ele não vai vestir as cotas e não vai entregar aquilo que você precisa. Porque a pior coisa que tem é você fazer uma alteração contratual, colocar o cara como sócio, a pessoa como sócio no teu negócio, e depois ele não performar e você fala, e agora? O que eu faço? O cara virou meu sócio, agora eu vou ter que indenizar, pagar ele muito mais do que ele merece, sendo que ele nem cumpriu nem as metas que a gente combinou lá no começo. Então, fica atento a esse modelo de vesting. Então, para você que está pensando em ter um sócio, é muito importante que você use aquilo que o mercado, aquilo que as jurisprudências, as questões jurídicas te proporcionam para que você faça essa entrada numa sociedade de uma forma mais saudável e mais equilibrada. Tudo aquilo que você combina antes do jogo, ele fica mais simples de resolver caso alguma coisa não dê certo. Então o contrato de vesting ajuda muito nisso. Você vai combinar um jogo na largada com esse sócio, vai dizer, você vai ter essas metas, se você cumprir parcialmente, você vai ter parcialmente as cotas, se você cumprir integralmente, você vai vestir integralmente as cotas. Se você não atingir um mínimo necessário, você não vai virar sócio, a gente vai te indenizar por X, já define qual vai ser a indenização na largada, e você ou volta como colaborador ou você se desliga da empresa. Então, para você que quer ter sócio, sociedade não é uma coisa simples. Eu brinco, né, que é um casamento sem cama. Ou seja, você vai casar com uma pessoa no teu negócio e vai ter que conviver com essa pessoa. Sócio, para mim, é aquele profissional que está trabalhando com você e que tem poder de decisão também. Porque se ele não tiver poder de decisão, você não está trazendo um sócio, você só está disfarçando legislação. O que eu não aconselho. É o chamado sócio cotinha. Tem muito sócio cotinha no mercado, que é o cara que tem meia cota, e as empresas põem o cara com meia cota só para não pagar os impostos, para aliviar a carga tributária dele, a sua, e é um acordo frágil no meu ponto de vista e que não é, no meu ponto de vista, não é saudável, tá? Tem muita gente que usa isso, mas eu não sou favorável a isso. Porque de fato o cara não é sócio, o cara não é colaborador e você não estabelece uma relação de longo prazo, de sustentabilidade com essa pessoa. E essa pessoa também não tem motivação, no meu ponto de vista, para entregar o máximo dela. Então, se você quer trazer um sócio, traga o sócio de fato, defina qual é o percentual que você quer que ele participe, defina claramente quais são as funções que ele vai exercer como sócio, qual vai ser a responsabilidade que ele vai ter como sócio. Feito isso, estabeleça um contrato de vesting, defina como que ele vai ter que performar, né, de forma objetiva, de forma racional, e ele performando, você converte esse cara em sócio. Minha opinião pessoal, mais uma vez, é muito bom ter sócio. A nossa empresa cresceu muito depois que a gente mudou o modelo. Hoje tem um modelo muito usado que é o modelo de partnership, onde o cara entra e começa a participar e ele tem o direito, inclusive, de crescer a quantidade de cotas dele conforme ele vai performando, ou ele pode até comprar cotas adicionais, né? O modelo do mercado financeiro se usa muito isso, o modelo jurídico também, os escritórios de advocacia usam muito esse modelo de partnership, onde o cara entra e vira sócio, às vezes, de uma área, de um pedaço. Então, manter essa estrutura societária é muito bacana porque ela ajuda você a crescer de forma mais profissional e sustentável. Essa é a minha
humilde opinião aqui. Espero que eu tenha te ajudado, espero que tenha esclarecido. Se você gostou desse breve esclarecimento, clica aqui, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, segue o canal aqui do Portais Contábeis e também, se você gostou, entra lá no @meucontador ou no YouTube e acompanha os nossos conteúdos que a gente está sempre trocando e trazendo informações sobre gestão de negócios, principalmente de negócios contábeis, que é a nossa área. Eu falo muito sobre gestão e estou lá à tua disposição. Contabilizou? Forte abraço e até a próxima.